Oi, gente, tudo bem? Agora vamos lá ver se a gente termina, né? Essa parte. Nem liguei aqui a luz, né? Eu tô deixando desligado mesmo. Enfim, eu tinha falado olá. Parei na parte 2 do vídeo, né? Porque o computador desligou aqui misteriosamente. Vamos ver se agora ele se mantém. Se não mantiver, eu vou excluir esse vídeo e gravo outro, tá? Então, eu tinha falado lá que o quarto ponto, né, é a taxa de concepção que a gente tem que considerar das vacas e novilhas, o score de células somáticas e o livability, expliquei no segundo vídeo cada um desses pontos. Então, lá a taxa de concepção está ligada à habilidade das vacas conceberem, né, o espermatozoide encontrar o óvulo e dar origem aí a um novo embrião, a um novo ser. Na questão da qualidade de leite, esse score de células somáticas é muito importante, então expliquei para vocês. E aí um ponto novo aqui é que uma unidade a mais, né, no SCS, esse score de células somáticas, um ponto a mais nos catálogos de genética indicam o quê? 13% a mais de possibilidade dessas vacas terem mastite, né? 13% a mais de possibilidade na frequência de mastite nas filhas desses touros, tá? É uma irritabilidade baixa, mas ela existe, então é importante a gente avaliar esse fator, porque a gente sabe que mesmo sendo, né, essa questão aí das células somáticas, se você não selecionar para essa característica, não vai ter um impacto tão alto assim, né? Por causa da questão da herdabilidade dessa característica ser baixa, né? Só que é um ponto que quando há essa redução, né, de células somáticas, a gente tem que ver que o ganho na qualidade do leite é muito grande. Então, apesar de ser uma característica que não é herdada, não é passada dos touros para as bezerras com tanta intensidade, né? É um ponto que ele deve ser considerado na hora da avaliação genética. Por quê? Porque ele te traz muito retorno financeiro quando ele está presente, né? Porque um leite com muitas células somáticas pode ser ou não aceito, ou ser um preço pago muito abaixo do mercado na hora do laticínio comprar, né? Então, fica aí a dica. Então, mas tem aqui uma característica que eu anotei, deixa eu compartilhar com vocês, né? Então, coloquei aqui. A cada um ponto positivo, né, para essa questão da célula somática, o que isso indica? 13% a mais de possibilidade na frequência de mastite nas filhas do touro, tá? É de herdabilidade baixa, mas é um dado importante. Então, o que você vai fazer, né, para lidar com isso? Você tem que selecionar para vida produtiva, né? Então, não foca tanto na seleção dessas, como é uma característica que herda muito pouco, né? Ou você não vai se preocupar com ela na hora da seleção, ou você preferencialmente vai estar muito atento aqui à questão da vida produtiva, do PL. Por quê? Porque eles têm uma correlação direta aí, né? É uma correlação negativa, mas é importante. Por quê? Porque quanto maior for a vida produtiva, quanto mais tempo a vaca permanece no rebanho, isso indica que ela tem uma saúde melhor. Consequentemente, se ela tem uma saúde melhor, por quê? É porque o score de células somáticas é menor, tá? Então, essa parte aqui é uma correlação negativa e interessante para vocês. Se vocês selecionarem para a vida produtiva do animal, isso indica que menos doença esse animal vai ter. Então, se você selecionar
para vida produtiva longa, automaticamente você vai estar selecionando para o quê? Um score de células somáticas baixo, ainda que seja uma característica de pouca herdabilidade. Por quê? Porque se os animais são mais produtivos, permanecem mais tempo no rebanho, obviamente que são animais que ficam menos doentes, né? Porque ninguém quer um animal doente e improdutivo no rebanho. Então, o terceiro ponto que eu finalizei foi o livability, né? É a sobrevivência no descarte. Então, isso aí eu expliquei que é o tempo que a vaca permanece no rebanho, mesmo não produzindo leite para comercialização. Isso é interessante para quem trabalha com a venda desses animais para corte, porque é favorável para você que vende suas vacas. Tem gente que até fala que vende carne de vaca velha, né? Tem frigorífico que vende carne de vaca velha, açougue ou o quê? Essas são as vacas que eram de leite e vão para corte. Então, isso é favorável, no caso você venda suas vacas aí para o mercado de corte. O livability, que elas permanecerem saudáveis no rebanho, mesmo não produzindo leite. Por quê? Porque elas estão indo para engorda para serem vendidas para o mercado de corte. Então, o livability tem uma alta correlação com a vida produtiva, porque se o animal permanece muito tempo no rebanho e produzindo muito, é porque tem muita saúde. Então, ainda que não esteja mais produzindo leite, a saúde, né, é uma característica que é intrínseca ali àquela vaca. Então, ela vai permanecer ali se alimentando, comendo para quê? Para ser destinada ao corte, tá? Então, o quinto ponto, a questão aqui da habilidade de parto, e o sexto eu vou finalizar com características sanitárias. Então, a habilidade de parto é o quê? A facilidade, né, de parto aí do touro, das filhas, tá? E dos natimortos, né? A questão também trabalha aí as taxas de natimorto de touro e natimorto das filhas, tá? Esse fato aqui, ele é um pouquinho mais complicado de explicar. Eu estou correndo para ver se eu termino o vídeo antes que o computador possa dar problema outra vez. Então, mas o que é essa questão? Facilidade de parto do touro. Então, o touro que carrega aquela característica genética que ele vai nascer facilmente, né? De uma vaca. Então, o touro que carrega aquela característica da habilidade do parto, ele vai nascer mais fácil. E no caso da característica que passa dele para as novilhas vão ter o quê? Uma facilidade na hora de parir, tá? E a questão do natimorto, se uma vaca tem uma boa habilidade na hora do parto, né? Então, o número de natimorto, obviamente, é menor. Se ela tem uma dificuldade muito grande e necessita de uma ajuda extrema na hora do parto, isso indica que vai ter uma taxa bem mais alta de quê? De natimorto, de touros, né? Natimortos, e também das filhas. Então, a gente tem que ficar de olho nessas características na propriedade na hora de estar fazendo a seleção, né? Então, perceba lá, faça o teste nas suas novilhas, nas suas vacas. Se tem dificuldades no parto, tá? Dificuldades muito grandes, o que você tem que ficar de olho? Tem que ver se o touro nasce morto, né? Se as filhas estão, as bezerras estão nascendo mortas, e os bezerros, perdão, falei touro, né? Para a gente poder aprimorar aqui, no caso, essa característica, tá? Tanto por parte dos touros ali, dos bezerros que vão nascer, né? Quanto das novilhas que carregam uma genética que tem uma facilidade na hora de parir, tá? Então, a gente tem que ficar de olho tanto nos filhos, né? Quanto ali na vaca e no touro que na vaca que vai parir, né? Quanto também no bezerro, na bezerra que vai nascer. Então, tem que conhecer a característica genética de todos eles, tá? Então, gente,
essa característica ela tem uma herdabilidade baixa, tá? Da habilidade de parto. Então aí, tanto da facilidade do touro que carrega essa genética de nascer de uma fêmea, quanto das fêmeas que têm essa genética do touro que parirem os seus bezerros e bezerras. E, conforme eu expliquei, de acordo com a facilidade ou a dificuldade no parto, isso vai levar a uma maior taxa de quê? De natimorto, tá? O touro, né, se ele tiver dificuldade para nascer, pode nascer aí morto. E natimorto aí das filhas desse touro. Então, elas terem dificuldade na hora de parir, dá origem a descendentes parirem, né, descendentes aí, bezerros e bezerras, já mortos devido à dificuldade no parto, tá? Então, gente, que eu vou falar aqui? Falar para vocês um ponto muito interessante, que não existe correlação entre a facilidade de parto e a largura da garupa. Então, esqueçam isso. Aquela história de, igual falam da mulher, né, que tem os quadris largos, tem facilidade no parto. Não, isso é um ponto completamente errado, tá? Tanto para humanos quanto para os bovinos lá. Não existe uma relação direta entre a largura da garupa e a facilidade de parir, tá? Já foram feitos diversos estudos e não há nada que indique que essa vaca pariu melhor ou pior por causa do tamanho, por causa da largura, né, da garupa, assim como acontece com os quadris das mulheres. Tem mulheres que têm quadril imenso e dificuldade no parto, e outras que são magrinhas, fininhas e têm facilidade. Então, não tem correlação, tá? A gente caiu aqui, né, por causa enfim, da internet, o computador desligou, mas estamos tentando terminar, né, a última parte que ficou faltando. Então, outra coisa aqui nesse ponto da habilidade de parto, né? Ai, barulho aqui, levei um susto. Outro ponto aqui é que os touros, eles não devem ser escolhidos levando em consideração, os touros, eles devem ser escolhidos levando sempre em consideração que quanto maior, presta atenção, aí, você sabe dessa, ô Matsuda? Quanto maior a dificuldade de parto, maior a probabilidade de ocorrência de doenças, tá? Uma das primeiras coisas que a gente aprende aí, como metrites e outras complicações. Por quê, né, gente? Porque acaba infeccionando, né? É uma dificuldade, um bezerro que nasce com dificuldade, o que acontece? Acaba machucando o útero ali, os órgãos internos, e aí como aquele meio tá cheio, tá com placenta, tá com líquido, né? Líquidos orgânicos, aquilo ali é um prato cheio para as bactérias, né? Então, se utilizou algum instrumento para puxar o bezerro, ou mas o que? Foi feito algum ferimento ali, né? Feriu ali os órgãos ali da vaca, o que vai acontecer? A bactéria é uma porta de entrada para elas, e isso aí, como elas estão num ambiente muito propício, com muita riqueza de nutrientes, né? Ali, isso vai levar à infecção uterina, tá? E aí, o animal pode ter metrite, endometrite e outras doenças aí de gravidade igual ou até pior, né? E aí, por isso que a gente tem que ficar de olho nessa questão da habilidade de parto. Mas lembrando, como ela tem baixa herdabilidade, assim como a questão lá do score de células somáticas, o que você vai fazer? Lembra lá, você vai selecionar para quê? Você vai selecionar os animais para produtividade, tá? Então, para vida produtiva, produtividade não, para vida produtiva. Porque lembrando, quanto mais tempo o animal permanece no rebanho, significa que mais saúde tem, né? Teoricamente, você deixa o animal permanecer mais anos no rebanho, quanto mais saúde tem e produção, né, de leite. E lembrando que a produção de leite está ligada à saúde. Quanto mais saúde o animal tem, mais ele produz. Então, para a gente finalizar aqui,
a gente tem que levar então em consideração o que para trabalhar essa questão da habilidade de parto, que tem uma baixa herdabilidade ali na hora da seleção. A gente tem que ficar de olho, escolher os touros, né, levando em consideração que quanto maior a dificuldade dele, tanto dele nascer quanto das suas filhas parirem, o que acontece? Maior a probabilidade de ocorrer as doenças, né? Então, o que a gente escolhe? Vida produtiva longa, saúde, que automaticamente a gente já vai estar entrando nesse ponto da habilidade de parto, tá? Mas se você quiser selecionar, se você trabalha com venda de animais, com cria e recria, então mesmo sendo de baixa herdabilidade, você foca só nesse, tá? Foca principalmente aí na habilidade de parto, tá? Mas nunca deixa de levar em consideração também a produtividade, tá? Perdão, a vida produtiva, tá certo? Então vamos aqui para o último ponto. A gente já tá relâmpago, trovoada aqui, daqui a pouco cai a internet, né? Então vamos para o próximo ponto. Sexto ponto aqui, características sanitárias. Qual ou quais aspectos que você deve considerar ao realizar uma seleção desse tipo, né? Na questão da sanidade, da saúde dos animais. Então, existe alguma correlação significativa entre ocorrências sanitárias, doenças, né? E outras características? Vamos pensar aqui. Doenças que são importantes para o produtor de leite. Mastite, metrite, cetose, deslocamento de abomaso, retenção de placenta, hipocalcemia, que é a febre do leite. Essas características sanitárias, elas também possuem uma herdabilidade baixa. É difícil você selecionar para elas, porque os touros que apresentam uma boa pontuação para a questão sanitária, né, eles passam essa genética com uma frequência, com uma probabilidade muito baixa para as suas filhas. Então, sempre vocês vão fazer que tipo de correlação? Com outras características que estejam ligadas, tá? Então, você sempre vai ter que pensar o quê? Na questão da produtividade. Animais mais saudáveis, que permanecem mais tempo no rebanho, obviamente são animais que têm o quê? Menos doenças que eu acabei de citar aqui. São animais que têm menos mastite, menos metrite, porque nenhum produtor rural é louco de manter um animal no rebanho, né, vida produtiva longa, que não esteja produzindo, não é isso? Ou que fique doente, muitas vezes recorrentemente doente, e que tenha uma baixa taxa de concepção. Então, obviamente, se você estiver selecionando para a vida produtiva, você vai estar selecionando para quê? Com uma correlação aí positiva para as características sanitárias, animais mais saudáveis. Então, gente, eu vou finalizar aqui falando que vocês precisam focar no quê? Na intensidade da seleção genética daqueles pontos que são mais interessantes para o seu negócio, tá? Então, no ponto aqui da sanidade, né? As correlações significativas para a questão da sanidade, conforme eu já falei, tá ligada à vida produtiva, né? Porque o animal ele só fica lá produtivo se ele quase não adoece, tá? Então tá ligado ali à vida produtiva e à permanência no rebanho, né? O liveability. Mesmo ela não estando produzindo leite, no caso, se você quiser alimentar esses animais para vender para o corte, obviamente você vai vender para o corte um animal saudável, né? Um frigorífico não quer um animal para abate que esteja doente, tá? Então, há essa correlação, né, entre a vida produtiva, questões sanitárias aí ligadas à permanência no rebanho, a baixa incidência de mastite, a uma contagem baixa de células somáticas
e boas taxas de fertilidade, porque ninguém mantém uma vaca no rebanho que tem uma taxa de fertilidade que só empreende 3 em 3 anos, por exemplo, né? Então eu vou finalizar aqui, pessoal, consegui terminar, graças a Deus. O fator mocho eu já expliquei, né, na outra live. Falei que atualmente há sim um interesse em selecionar esses animais aqui no Brasil. Só que a gente tem que entender, né, que apesar do fator mocho estar sendo selecionado, é um fator que ele não está em primeiro lugar. Por quê? Porque apesar dele ser ótimo aí nessa questão do manejo, né, de se evitar acidentes com chifres, problemas na hora da mochação, machucar a vaca, machucar o bezerro, né, e além de economizar aí nesses custos com a descorna, ele não é um fator que está em primeiro lugar. Por quê? Porque ele, apesar de ser muito desejável, né, no rebanho, o percentual de animais com essa característica ainda é muito pequeno, né? Então, selecionar unicamente para essa característica ainda é bem restrito para o produtor rural, e tem outras características que são priorizadas, tá? Que é o quê? Outras características que são priorizadas, como questão de produtividade, de quantidade de aproveitamento aí no ganho de carcaça, né? No caso da pecuária de corte, produção de leite, né? Tem outros fatores que são prioritários em relação a essa questão mocho, né? E aí eu coloquei aqui outras características que têm sido priorizadas nos programas de melhoramento genético, né, em relação a esse fator mocho, justamente porque pela maior variedade, né, de reprodutores que você tem, porque se você ficar só querendo reprodutor, selecionar mocho, reduz a sua variabilidade genética na hora de selecionar lá no catálogo, né? Reduz ali a quantidade de machos que você pode selecionar, e também pelo impacto econômico maior, né? Então, você pode estar focando no mocho e acabar deixando de focar em outras questões que têm um impacto econômico maior, tá? Então, eu coloquei aqui, justamente pela maior variedade de reprodutor, outras características têm sido priorizadas, justamente pela maior variedade de reprodutores e pelo impacto econômico maior, tá? Então, vou finalizar aqui, gente. Eu acabei, né? Finalmente. Para relembrando vocês aí que é importante que vocês intensificar o quê? Intensificar aqueles critérios que você tem prioridade, tá? Que são mais importantes para você. É uma vida produtiva longa, é o fator mocho, é uma maior produção de leite, lembrando lá de todas as correlações que eu já expliquei. É a maior permanência no rebanho, independente se está ou não produzindo leite. Aí é para quem trabalha leite e corte ao mesmo tempo, tá? Que é o livability. Você tem que ter isso em mente, tá? Então, intensificar a busca pelas características que você deseja, né? Mensurar sempre, porque aquilo que a gente não mede, a gente não consegue controlar, a gente não consegue ter uma visão do que precisa ser melhorado no nosso negócio, o que precisa ser modificado. E também a gente tem que melhorar o manejo, por quê? Porque só a genética sozinha não faz milagre. A gente tem que oferecer um ambiente adequado para que o animal possa expressar sua grande potencial genético, né? Então, se você tem uma vaca com alto potencial para produção de leite, mas não fornece uma dieta adequada ou uma dieta desbalanceada que possa levar o animal a ter uma cetose ou uma febre do leite, esse animal ele não vai ter uma boa produtividade.
Então a gente tem que ficar atento. Se o inseminador não é bom, por exemplo, como é que você pode ter uma alta taxa de concepção se o inseminador não faz os procedimentos corretos, tá? Então são vários pontos. Uma cama de composto, por exemplo, que esteja sempre úmida, né, pela urina das vacas, ou porque elas vão para a ordenha, voltam molhadas lá com as pessoas, né? E deita lá e aquela cama não tem um manejo correto, uma ventilação correta para que essa água evapore, o que vai acontecer? Elas não vão se deitar. Se elas não vão deitar, elas não vão comer, né? Se alimentar adequadamente, não vão deitar para estar ruminando e aí transformando esse alimento em nutriente. Então é importante a gente ficar atento a todos os detalhes, tá? Então, trabalhando essa questão da intensificação dos critérios genéticos, da mensuração dos seus dados, né? Medir os seus dados na propriedade. Tem vários aplicativos que te ajudam, tá? Nessa questão. E intensificar e melhorar o manejo, né? A questão ambiental, que junto com a genética vai levar o quê? A elevação aí da sua produtividade, tá? E a saúde dos animais, expressão do máximo do potencial genético. Você tem que levar esses pontos aí da forma mais organizada possível, tá? E somente dessa forma que vocês vão aproveitar o máximo potencial dos seus animais, né? Por quê? Porque o fenótipo, que é aquilo que a gente vê, a produtividade, a saúde, né? O ganho de peso, a fertilidade, quem trabalha com monta natural, os animais entrando no cio, é o que? Isso tudo é quase sempre o resultado de uma interação, né? De uma relação, de uma ligação direta, de um fator atuando no outro, que é o quê? A genética, já tô até sem voz, a genética junto com o quê? Com o ambiente, tá? Onde os animais se encontram. Então, a sacada dos top produtores de leite que eu deixo aqui hoje para vocês invista em genética, sim, mas se não puder, invista no melhoramento no ambiente onde seus animais estão, porque isso vai te ajudar aqui a melhorar a produção deles, e aí vocês conseguem com isso ter dinheiro, né, em caixa para estar investindo na genética futuramente. Então, primeiro, invista em genética. Se não puder, invista nos seus animais de baixa produtividade para que eles aumentem a produção e você tenha assim dinheiro para investir em genética mais tarde. Selecione sempre poucos critérios, tá? Gostaria que o Matsuda comentasse sobre isso no vídeo. Já pedi para ele, né? Ou então faz uma live comigo, né? Pra gente discutir esse assunto. Selecionar tipo 3, 4, 5 critérios. Não selecionar 20, 30, porque senão você não consegue, porque o animal que ele é bom em um fator, né? Um touro, uma vaca que tem uma alta produtividade, não necessariamente vai estar ali, vai cruzar, né? Cruzar, no caso que eu digo, na hora de uma concepção, vai estar com outro animal que tem uma produtividade também tão alta. Pode ser que um fator interfira negativamente no outro. Um que tem uma produtividade alta, se cruzar com um que tenha uma boa sanidade, pode ser que aconteça o quê? Esses fatores, um já interfiram no outro, o animal não fique nem tão produtivo e nem tão saudável. Então, a gente tem que ver com quem que vocês vão verificar esses dados. Com o zootecnista, tá? Ou com veterinário, eles têm conhecimento técnico para isso. Muitos aí são consultores dessas empresas de genética e eles têm conhecimento técnico para estar te orientando como é que essa escolha vai se dar da melhor maneira para você. Mas você tem que saber dizer o que para eles. Os pontos que você quer principais, né? Olha, eu quero animais que fiquem mais produtivos. Eu quero animais que tenham uma maior fertilidade. Quais são os pontos principais que você deseja trabalhar, né?
eu trabalho com conformação, com animais ali com a genética racial perfeita, né? Para exposição, tudo. Então você tem que saber quais os pontos você vai passar para eles te mostrarem de que forma que vocês vão conseguir intensificar aquelas características que vocês desejam, tá? E aí o terceiro ponto é o que? Tenha um manejo altamente organizado e eficiente. Anote seus dados. Nós temos aí vários aplicativos, né, para vocês colocarem os dados e ali os dados já serem automaticamente gerados para você, né? É sobre o que tá bom, o que não tá. Aplicativos que te ajudam no controle para não precisar ficar anotando em caderninho, né? Que é difícil você compilar, você organizar todos aqueles dados e interpretar na sua cabeça, meu Deus, o que isso aqui significa quando isso está alto, isso está baixo, que, né? O computador ele vai te ajudar a interpretar os dados, tá? E inteligência artificial, né? Claro que é tudo baseado em resultados aí que estudos científicos realizados, eles mostram que tem maior ou menor probabilidade de alguma coisa acontecer. Então, o aplicativo, o programa, ele é preparado dentro desses resultados que são obtidos com maior frequência, né? E daí, de acordo com os números que você joga lá, ele dá interpretação se os seus dados eles estão adequados ou inadequados para uma meta que você deseja alcançar, tá? Então, o que eu vou deixar aqui para vocês, né, como mensagem final, para vocês, amarem as suas vacas e cuidarem muito bem delas, que o retorno financeiro ele será apenas uma consequência, tá? Então eu vou ficando por aqui. Dúvidas deixem nos comentários que eu explico numa próxima live. Eu faço uma live só de dúvidas com vocês, tá? Então, qualquer ponto que vocês queiram falar, não acho que você falou errado, tem um conceito que não tá legal, não faz sentido, tá? Eu não vi assim, comenta aí que a gente destrincha tudo, tá? Se estiver errado, a gente conserta. Se tiver certo, a gente intensifica. E eu aguardo vocês para nossa próxima live, que vai ser sobre especificamente a prova de touro, tá? Então, aguardem aí, eu vou fazer ou amanhã ou na quarta-feira, que a voz já tá sumindo, tá? Ainda tô resfriada, com a garganta irritada. Tempo mudando aqui, enfim, mas é assim mesmo. Então, pessoal, tenham uma boa semana. Fiquem com Deus, tá? Foca nos animais. Aqui, cada um colhe o que semeia, né? Então, semeiem aí o bem-estar dos seus animais, que vocês vão colher muitos louros, muito lucro, né? Então, em breve eu vou estar gravando, né? Vou colocar aqui, fazer ao vivo, que me pediram, as lives sobre fluxo de caixa, né? Sobre como é que a gente faz isso, como é que organiza os dados financeiros, tá? E eu vou encerrar, né? Mais uma vez, desejando boa semana, fiquem com Deus. Não percam a paciência, estejam olhando aí os stories, as mensagens que eu coloco, tá? Mensagens, né, evangélicas. Mas enfim, mesmo quem não é evangélico, dá uma olhada lá, porque Deus, né, gente? Deus, Criador, a gente precisa estar aí sempre fortalecido, né, na palavra, sempre em contato com o nosso Criador. Porque, aliás, o agro, tudo que a gente trabalha aí, tudo que a gente faz é o quê? Para cuidar do que ele nos dá, né? Então, um beijo, um abraço. Vou roubar a frase lá da Lilian, né, dos Girolandos, né, Pecuária de Salto Alto. Um beijo, um queijo para vocês. E a gente se vê em breve. Eu comunico, tá? Um abraço, fui.